Vamos lá, pessoal. Sem gritaria, sem nervosismo, sem escândalo, com muita tranquilidade e serenidade, tá bom? Hoje, o Fluminense oficializou a vergonha. Hoje, o Fluminense oficializou o deboche com o seu torcedor. Hoje, um pouco mais cedo, tô gravando esse vídeo aqui por volta de meio-dia, o Fluminense postou nas suas redes sociais, fez essa postagem aqui, tá? O Fluminense Futebol Clube informa que concluiu a transferência do zagueiro Davi Schwintz. Concluiu a transferência. Ou seja, o Fluminense em nenhum momento escreveu aqui: o Fluminense Futebol Clube concluiu a venda do Davi. Não, não foi venda. A transferência. Transferiu ele. Na negociação, o tricolor seguirá com 50% dos direitos econômicos do atleta. Desejamos sucesso ao moleque de Xerém nos próximos passos da carreira. Eu já tinha gravado um vídeo sobre isso aqui, ainda estava em viagem. E qual o problema dessa negociação aqui? Qual o problema? André, por que o Fluminense oficializou a vergonha? Por que o Fluminense se comunicar com o seu torcedor, informar que efetuou a transferência de um atleta, é a oficialização da vergonha? Bom, Davi Schwintz é um zagueiro promissor de Xerém. E quem tá falando não sou eu, né? Porque eu tenho visto vários comentários e eu vou colocar aqui na tela alguns comentários do vídeo que eu postei no Instagram sobre esse assunto aqui. E vocês vão ver que sempre tem, né? Sempre tem aquele torcedor passa-pano, ou aquele torcedor desinformado, ou simplesmente o torcedor que acha que ele não é nem passa-pano, nem mal informado, nem desinformado. Ele só acha que tá tudo bem. O Fluminense pegar um jovem de 22 anos... com 2 anos e meio ainda de contrato. Por que ele tinha 2 anos e meio de contrato? Tinha no passado, porque acabou. Porque o próprio Fluminense reconheceu o valor no atleta. O próprio Fluminense reconheceu o valor no atleta, estendeu o contrato dele até final de 2028. O contrato dele é até o final desse ano, do ano e meio do ano que vem, o Fluminense estendeu até o final de 2028. Por que o Fluminense fez isso? Porque o Fluminense reconhecia valor no atleta. O Fluminense entendia que mesmo ele já tendo estourado a idade da base, que é 20 anos, ele tinha valor e que ele poderia jogar no futebol profissional. Mas alguns torcedores acham que não. Não. Se ele não jogou aqui, é porque ele é ruim. Se ele tá indo para a segunda divisão de Portugal, é porque ele é fraco. Ele é fraco? Não é isso que o presidente do Fluminense disse. Então o Matheus Montenegro mentiu? O Matheus é mentiroso, então? Eu acho que não, né? O presidente do Fluminense já tinha declarado em janeiro desse ano, aqui a fala do Matheus, ó. Isso aqui é uma matéria, reportagem do portal Netflix, tá? Que relembrou, isso aqui começou a viralizar nas redes sociais depois do anúncio da transferência, não é da venda, da transferência de graça, repito, de graça, do Davi Schwintz. As redes sociais começaram a recuperar essa fala aqui do Matheus, ó. Uma declaração do presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, voltou a ganhar força nas redes sociais nesta semana, após a confirmação da venda do zagueiro Davi Schwintz para o AVS de Portugal. O motivo da repercussão é que, no início da temporada, o dirigente apontou Davi e Loyola como jogadores prontos para integrar o elenco profissional. Poucos meses depois, os dois defensores já não fazem parte dos planos da equipe principal. Em janeiro deste ano, durante uma entrevista, Matheus Montenegro demonstrou confiança na utilização dos jovens zagueiros revelados em Xerém. Abre aspas aí pro Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, que até que me consta não é um mentiroso, correto? Abre aspas. Temos diversos exemplos de jogadores que sobem para o profissional e performam. E esses dois, Davi e Loyola, estão prontos e podem assumir essa responsabilidade. Confio 100% que, se o treinador quiser colocá-los, vão ajudar o Fluminense a vencer jogos. Está aqui, tá bom? Então, partindo da premissa que o Matheus Montenegro não é mentiroso, o Davi e o Loyola, que foi emprestado por um clube da segunda divisão dos Estados Unidos, poderiam estar no elenco profissional e serem utilizados pelo Zubeldia, correto? Então essa narrativa dos passapanos, dos desinformados
e dos torcedores que simplesmente acham que o Davi é ruim, caiu por terra. Concorda? Porque o próprio presidente do clube, que até segunda ordem não é um mentiroso, Matheus Montenegro não mente. Ele falou que o Davi e o Loyola estavam prontos para assumir a responsabilidade de jogar pela equipe principal do Fluminense. 6 meses depois, o Fluminense doa o Davi. Não Dezão, porque a gente vai ficar com 50% do negócio. Veja bem, ele foi para um clube, ele foi para o AVS de Portugal, da segunda divisão da Liga Portuguesa. O AVS é um clube criado em 2023. Ontem. Olha para trás. Você viu a criação do AVS. O AVS é uma SAD, Sociedade Anônima Desportiva. Sabe qual é a diferença de SAD para SAF? Porque a SAF é a Sociedade Anônima de Futebol. F-U-T-E-B-O-L. Futebol. O D da SAD é desportiva. Acredito eu, posso estar equivocado, inclua outros esportes e não só o futebol. Por isso que é desportiva e não futebol. Acredito que seja isso. No resumo, é a mesma coisa. SAF e SAD, mesma coisa. É apenas um instrumento jurídico. Então vamos lá, aqui fica meu questionamento para você, nobre gafanhoto, que está me assistindo agora. Se o Davi saiu de graça do Fluminense para o AVS, que é um clube de empresários, e esses empresários sabedores que quando venderem o Davi, porque ele não vai ficar lá por muito tempo, ele vai sair de lá e vai ser vendido, sabedores de que metade desse valor será do Fluminense, será que esses empresários que estão recebendo o Davi Schwindt agora, de graça, não poderão vender ele para um outro clube, para uma outra SAD, por um valor ridículo e passar a metade desse valor ridículo para o Fluminense? Por exemplo, ele saiu do Fluminense para tal do AVS de graça, sem custo. Os empresários lá, donos do AVS, podem falar assim, pô, a gente vai ter que dar metade do valor pro Fluminense, né? Vamos transferir ele pro XWZ? O que é isso, Dezão? XWZ é um outro clube, é uma outra SAD criada por eles lá em Portugal, ou na Suíça, ou no Uzbequistão, Que pariu. Tá? Eles podem simplesmente transferir o Davi, porque o Fluminense só tem direito 50% dos direitos econômicos dele na primeira transferência, na próxima transferência. Os donos do AVS podem simplesmente transferir o Davi por XWZ, por 100 mil euros. E dar metade desse valor para o Fluminense. O garoto fica lá 3 meses e é vendido para o Torino, da Itália, por 5 milhões de euros. Só que o Fluminense não vai ter direito a receber o valor dessa segunda negociação. Por exemplo, estou citando aqui exemplos. Tá? Isso aqui é a oficialização da vergonha, cara. O garoto foi utilizado 2 vezes no time profissional. Foi bem. Foi colocado numa super fogueira contra o Bahia. Depois jogou contra o Fortaleza também. Foi bem em ambas as partidas. Repito, o presidente do Fluminense disse que ele e o Loyola, que também está emprestado, só que o Loyola pelo menos foi emprestado, né? Não foi doado. Tem chance do Loyola voltar. O presidente do Fluminense. Não sou eu que tô falando não, tá, ô gafanhoto? Quem tá falando aqui é careca. Eu sei que nós dois somos carecas, mas somos pessoas diferentes, tá? Ele é ele e eu sou eu. Não confunda as coisas. Ele é careca e tem barba. Eu também. Ele é bochechudo e eu também. Mas não somos a mesma pessoa, ok? Ele é o presidente do Fluminense e eu sou o Dezão do canal Sentimento Tricolor. Safo. Ele disse que o Davi e o Loyola estavam prontos para jogar pela equipe principal. E aí cai por terra, na minha humilde opinião, qualquer tipo de defesa que alguns torcedores, robôs, fakes ou não vou falar que quem tá defendendo a venda é robô, tá? Não vou ser arrogante a esse ponto. Você pode me achar arrogante, mas não a esse ponto. Eu nem me acho uma pessoa arrogante não, tá? Mas alguém pode falar assim, Dezão, então quer dizer que quem é a favor da venda é robô? Não, cara, não. Tem gente burra em tudo que é lugar. Você pode simplesmente ser burro. De querer achar que isso aí é normal, que tá tudo bem, né? Então eu vou passar aqui alguns comentários, tá?
a maioria deles de muita revolta. A maioria deles de muita revolta, tá? Primeiro aqui, meu Deus, é muita incompetência para uma diretoria só. Que esperar de um presidente flamenguista? Falir o clube. O Matheus é conhecido por muitos como Matheus Rubro-Negro, né? Depois daquela ajuda que ele deu ao Flamengo lá e disse que o Fluminense não precisava de ajuda ou de vantagem para poder ganhar do Flamengo. Tomou uma trolha no Fla-Flu no dia seguinte, né? Aí tem aqui vários comentários. Aí vem esse aqui, ó, do Igor. Igor escreveu o seguinte: a conta é até simples. O Fluminense iria vendê-lo por, sei lá, 4, 5 milhões de euros. Ou seja, ele tá chutando, ele tá tirando do imaginário dele que o Davi recruta, muito carinhosamente apelidado por mim há 2 anos atrás, valeria 4, 5 milhões de euros. Ou seja, ele tá viajando aqui, né? Criou uma narrativa aqui na cabeça dele. E os caras por lá sabem vender, negociar. No mínimo, ele performando, já estando na Europa, sendo ainda novo, e mesmo o Fluminense tendo apenas 50%, com toda certeza vamos lucrar mais. Ou seja, no imaginário da cabeça dele, ele acha que o Davi vale 4, 5 milhões de euros, que lá, ele jogando e performando, os caras vão vender ele por 10 milhões de euros e que o Fluminense vai ganhar aqui os mesmos 4, 5 milhões de euros que ganharia se ele estivesse aqui. Caralho, que conta é essa, maluca aí? Que sentido faz isso? Mas é a opinião do Igor, eu respeito. Eu tô apenas compartilhando aqui com vocês. Outra coisa, o Fluminense não precisa de zagueiro, né? Vou voltar aqui, tá? Vou colocar mais comentários. Mas quero te fazer essa pergunta aqui. O Fluminense não tá precisando de zagueiro. A gente nem precisa de zagueiro, né? Pra que zagueiro? Já tem o Freitas, o Igor Rabelo, o Ignacio, né? O Thiago Silva. Pra que zagueiro? A gente não precisa de zagueiro, né? O Davi é zagueiro. Já estava aqui. Segundo o próprio presidente, não sou eu que tô falando, foi ele que disse, Davi e Loyola já estavam prontos para ajudar a equipe profissional. Não, mas não. Vamos doar e vamos contratar um de 50 anos. Manco, de muleta, para poder nos ajudar. Thiago Silva é craque. Fui super a favor a volta dele, bato palma, mas o Thiago Silva não é robô. Thiago Silva não é super-herói. Thiago Silva sozinho não vai resolver porcaria nenhuma. Safo? Afirmativo? Então tá bom. Vamos voltar aos comentários aqui. Eu quero passar só os comentários que possam ter algum tipo de contrariedade ao que a maioria da torcida pensa, tá? O Christian escreveu aqui, ó, ele é tão bom que tá indo pra 2ª divisão de Portugal. Ou seja, tá usando isso como argumento pra defender a venda, né? Eu não sei se o Christian é torcedor do Fluminense ou não, mas vamos ver aqui os comentários aqui. O Alexandre, ele teve 2 chances no Carioca e foi bem, irmão. No Carioca não, Campeonato Brasileiro. Jogou contra Bahia e Fortaleza, tá? Depois não teve mais. É normal, no Fluminense quem vai bem é punido com sumiço, né? Como alguém vai mostrar se é bom se não joga? O Fidelis sempre que joga vai bem pra Carvalho. Tu acha que não vão daqui a pouco tempo doar ele pro Campeonato do Chipre? Você tem dúvida? O Tenri escreveu aqui, claro, o cara não tem oportunidade de mostrar do futebol. Tu queria que ele saísse pro Real Madrid? Então, pela tua lógica, quase todos os moleques xerez são ruins, porque quase todos são vendidos a preço de pinga ou doados para times medíocres. O Bruno escreveu, você tem razão, bom mesmo é Freitas, Ignacio e Igor Rabelo. Pois é, né? Aí eu respondi aqui, o presidente mentiu então? Porque ele próprio disse que o garoto estava pronto para jogar no time principal. Matheus é mentiroso então? Porque esse é o questionamento. Para você que quer defender essa venda com o argumento de que ele é ruim, então o Matheus é mentiroso? É isso? Que de 2 uma, ou você tá equivocado ou o Matheus Montenegro mentiu, dizendo que o Loyola e o Davi estavam prontos para jogar na equipe principal. De 2 uma, irmão, não tem outra, não tem outra opção, não tem outra, tá? O Léo Lima, André foi pro Wolves e é bom. O negócio está no... Aí fez uma acusação aqui que eu não faço, né? Não faço, em momento nenhum eu levo essas negociações podres do Fluminense pro lado da sacanagem, da roubalheira, da pilantragem. Não levo. De verdade não levo. Não faço ilação, não faço acusação. Eu faço afirmação em relação à incompetência. A eles serem completos despreparados para fazer um tipo de negócio desse. A minha avaliação é nesse sentido. Despreparo, incompetência,
burrice. E não que tem alguém levando dinheiro, que tem sacanagem. Sacanagem? Não, pô. Nenhuma. Até que me prove o contrário, não. São tricolores apaixonados que estão lá trabalhando pelo clube. Não é verdade? Então, eu fico com a incompetência. Se eu não acho que eles são ladrões e fazem um negócio desse, eu não acho mesmo, tá? Eu acho que eles são incompetentes. Eu sempre bati nessa tecla. E vou continuar batendo até o fim. Incompetentes. Incapazes de gerir o clube da melhor forma possível. Acertam muito em alguns pontos e erram muito em outros. Eu não estou dizendo que eles são incompetentes totalmente. 100% incompetentes, erram tudo, sumam do Fluminense. Não. Sumam do Fluminense podem sumir também, não tem problema nenhum. Mas a torcida quis eles lá. Né? Votou no Matheus. Então, vamos aturar aí mais 2 anos e meio de Matheus Montenegro e Mário Bittencourt. Eu já falei aqui que o saldo do Mário é positivo. Os 6 anos e meio dele, 7 anos agora de Fluminense. É positivo, eu acho positivo. Tem mais acerto do que erro. Agora, quando esse tipo de negócio acontece, eu acho de uma incompetência feroz. De uma incompetência devastadora, periclitante. Chame como você quiser, tá? Deixa eu voltar aqui pra tela. Vamos ler mais algum comentário aqui que tenha... que seja no sentido de defender, né, o negócio. Vamos lá. A maioria dos comentários aqui são criticando, tá? Cadê? Tem um outro que eu comentei aqui, é porque vai entrando, né, comentário um atrás do outro. Essa postagem já tá com 209 comentários e aumentando, né? Aumentando. Aqui, ó. O moleque tá jogando aqui, cara. Pra ele vai ser bom. Não, o moleque tá jogando aqui, cara. Vamos lá. O senhor Almeida. O moleque tá jogando aqui, cara. Pra ele vai ser bom. E para o clube também. Ou tu acha que ele vale quanto? Disse aqui o senhor Almeida. Aí eu respondi. Presente mentiu, então? Porque ele próprio disse que o garoto estava pronto pra jogar no time principal. Matheus é mentiroso, então? É só isso, tá? Pra quem fala que ele não serve, o meu questionamento é esse. Então o presente mentiu? É isso? Queria saber muito qual é a tua opinião, cara. Queria saber muito qual é a tua opinião. Como eu disse, esse vídeo sem gritaria, sem xingamento, sem ofensa, sem nada. Mas a gente tem que ser firme. A gente tem que ser forte. A gente não pode ver... Pelo menos eu, né? Não sei o que tu acha aí do outro lado. Dá a opinião que você quiser. Mas eu enxergo o futebol de uma maneira diferente, tá? O Fluminense, ele precisa de zagueiro. Você tem um zagueiro. O Fluminense entende que ele é bom. Estende o contrato dele. Ele tem 2 anos e meio de contrato. O Fluminense pega esse ativo e dá. Deu. Doado. Ah, porque tem 50%. Eu citei um exemplo claro no início do vídeo. Os empresários podem repassar ele para um outro clube de empresário por um valor irrisório e vai dar uma jujuba mordida babada pro Fluminense. Toma aí teus 50% aí, ó. 50% de nada é nada. 50% de quase nada é quase nada, né? Deixa tua opinião nos comentários aí, tá? Se tu acha que tá legal, que a negociação é isso aí mesmo. Se acha que eu tô reclamando à toa, que a culpa é do universo, não é de ninguém, deixa nos comentários aí a tua opinião. Valeu? Fique forte aí, fique firme. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima.